boa tarde para você, boa semana e para todos nós. Que Deus nos abençoe. Os números estão cada vez mais preocupantes da Covid-19, até porque hospitais estão enfrentando aí, né, a possibilidade de falta de insumos. O governador João Azevedo, inclusive, gravou um vídeo, a gente vai trazer isso para você, dizendo que em 30 dias, ou seja, dentro de um mês, os insumos que são usados no kit para os pacientes que estão dentro de UTI, que precisam de intubação, eles podem acabar. A gente vai falar sobre isso, sobre a carta, inclusive, que empresários, banqueiros, inclusive economistas, né, são mais de 500 assinaturas. Eles fizeram pedindo providências do governo federal com relação ao enfrentamento da pandemia. Eles, inclusive, defendem medidas mais rígidas, medidas mais duras de enfrentamento, né, um grande plano nacional para que a gente possa, de fato, combater a doença, né, diminuir, reduzir os números da Covid e, obviamente, a partir daí começar a ter uma economia reagindo. Isso também passa pela vacinação. Inclusive, o Ministério da Saúde mudou a questão, as recomendações com relação às doses. Agora, de acordo com o Ministério da Saúde, que continua sem ministro, porque nem Pazuello, né, nem o Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga não assumiu, tem problemas para assumir o posto. A saúde, no momento mais crítico da pandemia, permanece sem ministro. Pazuello ainda está lá. Mas, enfim, em função disso, dessa coisa toda, né, tem se defendido medidas mais rígidas para a gente conseguir combater, enfrentar a Covid. A gente vai trazer os detalhes para você sobre isso. A gente fala também ainda sobre a possibilidade de falta de oxigênio no sertão do estado. Né? Surgiu uma história desse tipo por aqui e a gente vai checar tudo ao vivo. Vai trazer para você o secretário de Saúde da Paraíba, o secretário executivo, que vai tratar sobre essas questões. A gente também, gente, faz um giro pelo Nordeste para falar dos valores da cesta básica. O primeiro plano está no ar. Muito boa tarde mais uma vez para você. Olha, a Paraíba está com dificuldades para conseguir novos insumos para o kit intubação, né? E aí tem tentado, junto com outros estados do Nordeste, do país inclusive, fazer a compra de medicamentos, mas não tem conseguido e tem pedido aí uma solução do próprio governo federal com relação a isso. Eu vou chamar ao vivo a nossa repórter, Juliana Teixeira, porque ela está junto com o secretário executivo de saúde da Paraíba, Dr. Daniel Beltrame, para falar, entre outras coisas, sobre essa falta de insumos, né? Tanto quem é de hospital público quanto quem é de hospital privado está preocupado demais com essa situação, né, Ju? Boa tarde. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa é uma preocupação existente, tanto no setor privado quanto no setor público. Ontem, o governador João Azevedo gravou um vídeo dizendo que está preocupado e falou sobre uma carta que os governadores do país enviaram para o presidente Jair Bolsonaro e também para o Ministério da Saúde, relatando essa preocupação. E deixando claro que pode haver falta de insumos nos próximos 30 dias. A gente vai ver agora o vídeo do governador João Azevedo. Os governadores, através do Fórum dos Governadores do Brasil, assinaram uma carta, e carta essa encaminhada ao presidente da República e ao ministro da Saúde, para que tivesse um olhar com muita atenção sobre os suprimentos, principalmente de insumos de medicamentos no país inteiro. Os estoques permitem que a gente tenha no máximo 30 dias em operação, mas se faz necessário que esses estoques sejam reabastecidos em todo o país. Então, nós fizemos esse apelo, encaminhamos para que fossem feitas requisições de medicamentos das empresas que têm estoque, mas acima de tudo que sejam feitas compras internacionais, porque aí sim nós teremos certeza de que poderemos suprir pelo menos por 60 dias e a cada ciclo de 60 dias novas compras possam ser realizadas. Esse foi o apelo que nós fizemos e eu acho que nesse momento é a união de todos que fará com que a gente vença a Covid-19.
Pois é, está aí o vídeo do governador João Azevedo, indicando, inclusive, o pedido de ajuda internacional para suprir essa necessidade que é do país inteiro. A gente vai conversar agora com o Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde do estado da Paraíba. Daniel, qual é a atual situação do estado da Paraíba em relação aos insumos? Olha, desde o segundo semestre do ano, primeiro te cumprimentar, Juliana, cumprimentar a Rejane, o Edivaldo conosco aqui, você que está conosco no primeiro plano, desde o segundo semestre do ano passado, estamos fazendo os estoques em 20 dias nos abastecemos. Mas está muito difícil. Pois é, um probleminha aí técnico com o nosso Vivo. A gente pede, inclusive, a Juliana, que se reposicione, porque ele funciona via internet, então que se reposicione para melhorar o sinal, para a gente não deixar de trazer Dr. Beltrame. É muito importante que as pessoas, que a população tenha acesso ao que vai dizer a Secretaria de Saúde do Estado a respeito dessa falta de insumos. Profissionais que trabalham em hospitais públicos, diretores de hospitais estão falando sobre isso, de hospitais privados que também atendem pacientes com Covid-19, que têm leitos de enfermaria, leitos de UTI para pacientes com Covid-19, extremamente preocupados com a possibilidade de falta de insumos do kit intubação, porque precisa, aquelas pessoas que recebem o tubo aqui pela traqueia, elas precisam de uma série de medicamentos e esses medicamentos podem faltar dentro de um mês se não houver reposição. O estoque só dá mais para um mês. E é justamente isso que estamos aqui cobrando um posicionamento para saber o que a Secretaria de Estado da Saúde diz a respeito. Eu acabei de saber que o sinal foi restabelecido, então eu volto a falar com Juliana Teixeira. Oi, Ju. Oi, Rejane. Continuando aqui nossa entrevista com Daniel Beltrame, uma outra questão é sobre os kits de intubação. Esses kits, existe mesmo a possibilidade deles acabarem. É por isso que a Secretaria vem pedindo o uso racional desses insumos? Quando a gente fala uso racional, significa com base na ciência, com a melhor prática de cuidado. Fazendo isso, a gente consegue utilizar melhor o mesmo insumo que existe. Não é deixar de utilizar kit de intubação com os pacientes. Muito pelo contrário, é usar as combinações destes remédios da melhor maneira possível. Mas é claro, nós precisamos ter uma solução definitiva. Por isso que nós reforçamos o pedido ao Ministério da Saúde, que começa a fazer articulações, inclusive fora do Brasil, para conseguir abastecimento. Agora a gente vai assistir à fala do Bruno Leandro, que é integrante do Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba, porque o CRM está investigando a possível morte de pessoas na cidade de Cajazeiras por falta de oxigênio. A gente vai ver agora a fala dele. Nós recebemos, na última sexta-feira, dia 19, a informação de que pelo menos 8 pacientes tiveram que ser transferidos da UPA de Cajazeiras para o Hospital Regional do mesmo município. O motivo foi o atraso do abastecimento de oxigênio. Um caminhão que deveria ter chegado às 2 horas da tarde só fez esse reabastecimento na madrugada de sábado, de sexta para sábado, e percebendo esse atraso, foi disparada essa transferência através do SAMU a partir já do 12h40. Infelizmente, 4 horas depois de chegar ao Hospital Regional, 2 desses pacientes faleceram. Nós estamos apurando os casos, verificando as condições de informação em relação à quantidade de oxigênio, não só na UPA, mas em todas as unidades do Estado, e enviamos ofício para essas unidades, a UPA, o Regional e o SAMU, que participaram diretamente do transporte, bem como ao Ministério Público para noticiar o fato. O Conselho Regional de Medicina continua atento, sempre investigando como é que estão as lotações em UTIs e enfermarias, realizando um censo semanal. E, além disso, nós estamos sempre solicitando aos diretores informações sobre EPIs, medicamentos, outros insumos e também o suprimento de oxigênio. Mas esperamos que toda a população colabore com as medidas sanitárias, fazendo uso de máscaras, distanciamento, lavagem de mãos e naquele público que já pode fazer a vacina. Só assim a gente consegue vencer a Covid. Todos temos que estar juntos.
Pois é, Daniel, como é que a Secretaria de Estado de Saúde vê esse caso na cidade de Cajazeiras? Como é possível apontar se a morte foi ou não pela falta de oxigênio? Ao longo da sexta-feira mesmo, eu fiz contato telefônico diretamente com o Dr. Bruno para que nós pudéssemos olhar para a situação juntos. Houve uma situação de atraso no abastecimento de cilindros, mas o hospital regional, que está a 1 quarteirão de distância da UPA, trouxe suas reservas para a unidade e a unidade continuou operando com segurança. A UPA ainda, até esta quinta-feira, terá um cilindro de oxigênio para chamar de seu, que vai deixá-la com uma reserva muito maior. Por que os pacientes foram mobilizados? Os 4 tinham senhas na regulação, porque como o paciente está na UPA, o destino adequado dele final é o hospital. Foram sendo mobilizados. A UPA, como eu disse, está à distância de 1 quarteirão até o hospital regional. As informações são que os óbitos, infelizmente, ocorreram 4 horas depois. O trajeto é pequeno, foi feito com margem de segurança e, infelizmente, já eram doentes graves que estavam utilizando drogas para manter a pressão. Eram quadros, infelizmente, que requeriam cuidados. Então, o CRM vai fazer as investigações que lhes são de responsabilidade. Nós estamos conscientes que nós lançamos mão não só de um transporte seguro, mas de um cuidado seguro, tanto na UPA como no Hospital Regional de Cajazeiras. E, óbvio, estamos à disposição do CRM para prestar os esclarecimentos que julgarem necessário. E no restante do estado, como é que está a situação do oxigênio? Há oxigênio por quanto tempo? Há previsão de falta? Acabei de sair de uma audiência conjunta com a maioria dos fornecedores. A Paraíba tem 14 fornecedores de oxigênio, de Cachoeira dos Índios até João Pessoa. O Ministério Público Federal e Estadual juntos conosco, para que nós possamos fazer com que quem produz oxigênio, que são as grandes indústrias, possam de fato comercializar esse oxigênio com distribuidoras que não produzem oxigênio. Porque nem só tem distribuidoras que produzem, a minoria delas produz. Então, nós estamos sensibilizando quem produz para vender para as distribuidoras paraibanas, para que a gente possa sustentar a situação em todo o estado, porque o problema não é falta de oxigênio, a produção é suficiente. A questão que tem desafiado os distribuidores menores é ter oxigênio para comprar. Então, essa audiência mediada hoje é nesse intuito, garantir que quem precise distribuir possa comprar de quem está produzindo no Ceará, em Pernambuco e na Bahia. Agora a gente vai para um outro fator que tem preocupado bastante, é a fila das UTIs. São 46 pessoas que aguardam UTI hoje. A gente tem esse número, mas é uma conta que para o leigo, para quem está em casa, talvez não feche. Porque muitas vezes a gente demonstra 80% de lotação em UTIs, ou seja, ainda teria uma margem. Se é essa margem, por que pessoas ainda estão na fila das UTIs? Olha, são 39 no momento aqui em fila na primeira macro, né? O que acontece? Ocupação de leito é pessoa deitada na cama, no leito. O leito, quando ele está vazio, aconteceu algumas coisas. Se eu estou numa UTI, eu recebi alta para a enfermaria. Aquele leito fica vago por 2 horas, por 3 horas. A hora que eu faço a contagem, se ele estiver vago, ele não está ocupado. E a mesma coisa acontece quando eu eventualmente perco uma pessoa, eu perco uma vida. E aí esse leito também fica vazio para aquele instante. A gente precisa lembrar que a gente tem altas hospitalares também. O leito fica vazio, vai repor uma posição em 1h30, 40 minutos. Por isso que você vê essa variação, porque os leitos ainda estão girando. Por isso que a palavra colapso não se aplica. Colapso é quando eu tenho tanta gente que o leito não dá tempo de girar, não dá tempo de substituir. Olha, em janeiro internávamos 24 pessoas em média por dia na Paraíba. Agora em março, em média, 68 pessoas por dia, com dias de 83, de 86. Isso é uma pressão absurda. Olha ontem, de quarta para hoje, 1.042, 1.056, 1.134 leitos ativos nesse momento. Ativa-se leitos, mas eles não são suficientes para a quantidade de gente que está doente. Você já sabe, você não precisa perder o jogo para o vírus. Use máscara e não se aglomere. Você não precisa se internar ou perder a sua saúde para o vírus. Agora é hora de proteção, nos ajude, por favor. E a gente está aí já chegando ao fim do decreto, né, o decreto estadual, dia 26. Como é que a gente pode avaliar esses últimos dias, essas últimas semanas? Como teve, Juliano, uma explosão de número de casos novos, uma explosão de vidas perdidas, uma explosão de ocupação, de internações, demora muito mais para você ver o efeito das medidas. Não é só uma simples subida, é uma situação dramática. Tudo que foi feito até aqui foi importante, mas a gente segue muito preocupado, porque a demanda por internações ao dia não baixa.
E, obviamente, o governador João Azevedo, o secretário Geraldo Medeiros e os senhores prefeitos e secretários municipais precisam completar a avaliação agora até sexta-feira para compreender quais serão as próximas medidas a partir de 26 de março. Mas o Plano Novo Normal já apontou que a situação ficou mais crítica. A maior participação percentual de bandeiras vermelhas, 7%, no total 15 municípios, os outros 203 em bandeira laranja, apenas 3 em bandeira amarela. Muito, muito preocupante, a situação só se deteriora e a gente ainda não consegue enxergar uma projeção de que dia nós vamos chegar no limite da subida. Nós seguimos subindo, por isso eu peço encarecidamente a você, olha, você que está conosco, você é um formador de opinião, você precisa nos ajudar. Final de semana não é para festejar nada, é para você ficar quieto na sua casa, protegido. Durante a semana, vá ao trabalho, trabalhe com segurança e volte. Se seus filhos puderem ficar com vocês em casa, tanto melhor. Se não puderem, vão à escola, mas garanta que o seu filho consegue usar máscara por um tempo adequado. A gente precisa saber se a máscara incomoda, se machuca atrás da orelha. São recomendações que a gente pede a você, porque, olha, não tem só a contaminação fora de casa, tem a dentro de casa também. Agora, isso está cada vez mais comum. Quantas famílias estão com alguém isolado no quarto nesse exato momento? Toda atenção é pouco. Dor de garganta, indisposição, febre dentro de casa, precisa isolar primeiro para fazer exame depois. Se a gente puder tomar esses cuidados, a gente consegue começar a reverter essa situação. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui em Primeiro Plano. Rejane, de volta contigo aí no estúdio. Obrigada, Juliana. Obrigada, doutor Beltrame, pelos esclarecimentos. Extremamente importante que a gente traga essas informações para as pessoas e que a gente renove todos os dias o compromisso de usar máscara, porque a gente se cuida e cuida do outro. Lembrando que existem duas variantes, a P1 e a P2 da Covid-19. Elas são muito mais transmissíveis, elas são muito mais agressivas, tanto que tem muito jovem baixando o hospital, precisando de internação, muitas vezes precisando ser entubado. Então, a gente precisa, de fato, continuar redobrando nossos cuidados, né? E é um esforço que é mínimo, né, gente? Usar máscara é um esforço mínimo. E aí, a Juliana e o doutor Beltrame falaram, né, dessa bandeira do Plano Novo Normal. Pois é, eu vou trazer dados agora aqui para a gente, tá? A Secretaria de Saúde, né, divulgou nesse fim de semana a 21ª avaliação desse plano, que é o Plano Novo Normal Paraíba, que passa a vigorar nos 223 municípios aqui do estado já a partir de hoje. Você acompanha comigo? Gente, não tem nenhum município mais na bandeira verde, né? E apenas 3 na bandeira amarela. Praticamente, boa parte, 80%, 90% aí, se a gente for olhar, dos municípios em bandeira laranja. Não é uma situação confortável, é o último estágio antes da fase mais crítica. E a gente tem 15 municípios em fase crítica. Essa análise nova aponta que 7%, né, Isso equivale a 15 cidades paraibanas estão com bandeira vermelha, tá? É a maior participação, como disse o Beltrame, percentual desde o início da classificação dessas novas avaliações. Então, a gente teve um aumento significativo dos municípios com bandeira vermelha. E atualmente, eu chutei 90, um pouquinho mais, 92%. Dos municípios em bandeira laranja. Isso representa aí 205 municípios, como você acompanha na tela comigo, né? Então, juntando vermelha e laranja, a gente tem 99% do território aí extremamente comprometido, situação extremamente difícil. Não à toa, prefeitos de várias bandeiras, de vários partidos, de direita, de esquerda, de centro, eles estão tomando medidas mais rígidas porque eles entenderam que a situação é extremamente crítica. E ainda mais que há municípios que não têm hospital. E aí os doentes precisam ser remanejados, transferidos para outras cidades, né? A gente só tem 3 municípios, gente, aí na bandeira amarela. É uma situação crítica e diferente da situação que a gente vinha trazendo até agora. Além do doutor Beltrame que você viu, eu conversei ontem com o secretário de Saúde da Paraíba, o titular, que é o Geraldo Medeiros, e eu perguntei, a gente já tem algum posicionamento, algum balanço com relação, né, ao resultado das medidas mais restritivas que estão sendo adotadas? Ele disse ainda é muito cedo, né? A gente só tem 2 semanas aí que a gente adotou
portanto, essas medidas mais restritivas, a gente precisa de pelo menos 3 semanas. Então, na próxima sexta-feira, a gente deve ter um novo decreto, na próxima quinta, na verdade. Então, até lá, os números vão poder ser estudados e a gente vai poder ter um consolidado para saber se houve redução no número de transmissões e para saber se também houve redução no número de mortes. Até lá, a gente permanece acompanhando tudo como está, tá bom? E, obviamente, trazendo tudo para você. Por causa disso, inclusive, dentro dessa nossa atualização, vamos trazer os novos números, né, da Covid-19, atualizando aqui para você. Você acompanha comigo na tela. Temos 246.382 casos confirmados de Covid-19. Chegamos já, gente, a 5.243 mortos provocados por Covid. Se a gente for olhar, né, a quantidade, a gente tem muitos municípios aqui na Paraíba que tem 5 mil habitantes. Muitos. Boa parte, a grande maioria, tem poucos habitantes, dos 223. Significa, com esse número, que cidades inteiras, né, teriam desaparecido. Nesse equivalente de 5 mil pessoas, 5.243 mortos, poderia ser uma cidade inteira sumindo do mapa. Né? É um número extremamente estarrecedor. Nós temos ainda 175.879 recuperados. Os casos novos em 24 horas, 818, e tivemos 31 mortes registradas. A ocupação de leitos de UTI adulto em todo o estado está em 85%. Quando a gente vem para a Grande João Pessoa, 92%, Campina Grande, 68% e o sertão do estado, 98% de UTIs adulto ocupadas aqui no nosso estado, tá? Vamos agora trazer os dados do vacinômetro para você. Lembrando que aqui em João Pessoa começou, né, a vacinação dos idosos a partir dos 69 anos. Então, a gente tem aí os dados também enviados pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos, ao todo, 320.996 doses aplicadas. Né? A gente tem 442.118 distribuídas, 320.996 aplicadas. Só que dessas, 250.594 de primeira dose. Né? Então, 250 mil pessoas já tomaram a primeira dose e 70.372 a segunda dose. E o ciclo vacinal ele só se completa com a segunda dose. É importante. Agora, pela primeira vez, a Paraíba conseguiu, né, ultrapassar a marca aí entre infectados e vacinados. Hoje, João Pessoa, né? A gente tem 72 mil vacinados aqui em João Pessoa e 67 mil contaminados. Então, dentro de João Pessoa, felizmente, de acordo com os dados oficiais da Secretaria de Saúde, a gente tem mais vacinados que infectados, né? E a gente espera que assim continue para todo o estado, né? Cabedelo começou a vacinar hoje o pessoal de 70 a 74 anos, também aqui na região metropolitana de João Pessoa. E uma outra coisa, muita gente me perguntando, olha, porque estão exigindo agora o comprovante de residência para as pessoas que moram em João Pessoa. Se você mora com seu pai, com sua mãe, com sua tia, tio, vó, né, e eles não têm comprovante de residência, você pode levar o seu e apresentar, tá bom? Que aí a vacinação ela vai ser feita, tá? Vamos seguindo aqui. Agora eu vou trazer para vocês uma denúncia que foi feita por uma médica de Campina Grande, a doutora Emanuele Lira, que é neonatologista em hospitais de Cajazeiras e de Patos. Ela atua no Hospital Regional de Patos, inclusive, no sertão paraibano. E aí ela fez uma queixa no Ministério Público Federal neste fim de semana contra a Prefeitura de Campina Grande. E por quê? O motivo? A violação da regulação de leitos de pacientes com Covid-19. Esse foi o motivo. Segundo a denúncia da médica, o município não tem disponibilizado enfermarias e UTIs para os pacientes que são encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde, né, no pior momento da pandemia, inclusive. Mesmo com leitos disponíveis no Hospital Pedro I, que é administrado pela gestão municipal. A pediatra, Emanuele, agiu com base nessa informação que você está vendo na tela. Volta um pouquinho, a outra informação primeiro, tá?
essa informação que você está vendo na tela. Ela recebeu num grupo de médicos essa informação do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, com a atualização dos dados da fila de espera. Dia 21, sábado, às 8 da manhã, existiam aí, ao todo, 77 pessoas numa fila, foi domingo, né? Ontem. 77 pessoas numa fila, a maioria aqui na macro-região, que compreende João Pessoa e mais 12 municípios, e 7 pessoas esperando por UTI também no sertão do estado. E aí a médica pergunta como é que está Campina Grande. Eis que ela foi olhar e aí ela viu que em Campina Grande existe, né, leitos suficientes para tratar pacientes com Covid, tanto de UTI quanto de enfermaria, no Hospital Pedro I, que é aquela segunda telinha que eu queria que você acompanhasse com a gente, queria que a gente colocasse exatamente na tela essa telinha para você acompanhar junto com essa daí. Exatamente. De acordo com a médica, ela disse o seguinte, inclusive fez uma postagem: 77 pessoas estão arriscando morrer sem assistência numa abrangência de 200 municípios e um só município ostenta 155 vagas sobrando. Fecha aspas. E aí ela se refere justamente ao Hospital Pedro I. No MPF, inclusive, o despacho foi assinado pelo procurador José Guilherme Ferraz, que fala em violação, abre aspas, sistemática de regulação implementada desde o início da pandemia para o encaminhamento de pacientes infectados pelo patógeno pandêmico, que é o coronavírus. E o MPF pede que possam ser avaliadas com urgências e tomadas providências cabíveis no caso específico. E aí eu entrei em contato com a Prefeitura de Campina Grande, com a Secretaria de Saúde de Campina Grande. O secretário Felipe Reul viu a mensagem, visualizou, mas não respondeu. Em nota, a assessoria disse que vai soltar, na verdade, por telefone, ela disse que vai soltar uma nota oficial com relação a isso, mas já adiantou que os leitos estão disponíveis e não foram disponibilizados porque a Secretaria de Estado de Saúde não pediu. E aí, o Geraldo Medeiros rebateu essa informação. O Geraldo diz que, abre aspas, no Hospital Pedro I, eles não respondem às tratativas e às regulações que a Secretaria Estadual de Saúde operacionaliza. Nós temos inúmeras solicitações de regulação sem nenhuma resposta e isso está nas mãos do MPF, disse o secretário. Portanto, o MPF já está tratando do caso e até o final da semana deve haver uma resposta com relação a isso. Vou para o intervalo, volto já. A gente está de volta ainda falando sobre saúde, mas para trazer para você uma informação que é muito relevante, né? Onde procurar ajuda, como procurar auxílio, atendimento, né? Para casos que não têm relação com a Covid-19. A gente fala muito, né? A UPA tal, hospital tal, tudo relacionado à Covid, porque a gente está no meio dessa pandemia, mas existem outras doenças, existem pessoas precisando de ajuda, precisando de atendimento, né? Por conta de outras enfermidades. E aí a gente preparou uma reportagem sobre isso na tela. Apesar da Covid-19 ser a maior causa de internação e busca por atendimento, a população segue precisando de assistência para outras doenças. A Secretaria de Saúde de João Pessoa está orientando a população na busca por atendimento em casos que não sejam coronavírus. A recomendação é para que pacientes busquem primeiramente a atenção básica. Nesse momento, a população tem um leque de opções. Por exemplo, a atenção básica do município de João Pessoa, os postos de saúde não pararam de funcionar. Muito pelo contrário, desde que a gente assumiu o município, a gente vem contratando médicos, vem contratando enfermeiros, fisioterapeutas para fortalecer nossa atenção básica. As USF estão funcionando de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até às 11. Retornam ao meio-dia, indo até às 4 horas da tarde. Nas policlínicas municipais, o atendimento vai das 7 da manhã até às 5 horas da tarde. Se for um atendimento de urgência, a população pode procurar ou o Trauminha ou o Edson Ramalho. No caso da pediatria, o Hospital de Valentina também está atendendo. Para quem precisa de internação, hoje consegue? Hoje consegue sim, através de ortotrauma, dependendo da patologia, ou do Edson Ramalho. Para crianças, todos os atendimentos de pediatria podem ser realizados no Hospital Municipal do Valentina.
Caso os sintomas sejam leves, a Secretaria de Saúde disponibiliza o teleatendimento, que acontece por meio do número 3218-9214. A gente tem um telemedicina, né, que continua funcionando normalmente, onde os médicos fazem um atendimento via telefone, fazem todas as condutas que for possível para aquele paciente, inclusive indicando qual fluxo ele deve seguir, se é o da atenção básica ou se é um fluxo da urgência e emergência. A informação importante, com essa a gente fica por aqui agradecendo sua companhia, obrigada, né? E agradecendo também a Gregory pelo look do dia, a Gregory que me veste, obrigada também pela parceria, beijo grande, a gente volta a se encontrar amanhã, até lá.